O Carnaval de Sines é uma festividade com 100 anos de tradição reconhecida nacionalmente desde as primeiras décadas do século XX. Sines destaca-se por ser uma das primeiras a introduzir o curso noturno, combinando o espírito satírico e criativo dos portugueses com a energia vibrante do Carnaval brasileiro. Ao longo dos anos, o Carnaval de Sines tem evoluído, mantendo-se fiel às suas raízes e adaptando-se às novas gerações. Nos anos 50 e 60, tornou-se numa festa comunitária que atraía pessoas de outros concelhos, com desfiles de carros alegóricos elaborados pelos moradores e decorados com flores e outros elementos em papel. Já na década de 80, o curso foi transferido para a Avenida General Humberto Delgado, permitindo a participação de carros alegóricos maiores e ampliando o brilho da festa com a participação de figuras sonantes da televisão, nomeadamente das telenovelas brasileiras da altura, que eram um sucesso na televisão portuguesa. O nosso convidado de hoje viveu grande parte da transformação do nosso Carnaval, que neste ano celebra mais um aniversário. Falamos do atual empresário Luís Plácido, que foi, nos finais dos anos 80, início dos anos 90, presidente da antiga Comissão do Carnaval de Sines, nome que se designava na altura a entidade que organizava o Carnaval de Sines. Sr. Luís Plácido, muito obrigado desde já por estar aqui connosco à conversa para falarmos sobre esta festa do povo de Sines, o Carnaval de Sines. E começo então esta conversa por perguntar exatamente como veio parar a Comissão do Carnaval de Sines, que era este o nome designado na altura, precisamente quando entrou para o Carnaval. Eu fui parar o Carnaval, começando por essa pergunta, porque estava na Câmara. Eu era vereador da Câmara na altura em que se considerou o grande salto do Carnaval, que foi a passagem da zona histórica para a avenida onde atualmente se faz o Carnaval, a Avenida General Alberto Delgado. Então isto foi exatamente em 89, 90 já fui na Avenida, e eu saí da Câmara em 1991, já há tantos anos. E então, nessa altura, eu fiz quase... já agora dizer também que quando estava na Câmara estava ligado ao Carnaval e de propósito não quis pertencer a essa comissão. Já agora lembrar aqui o saudoso, que já faleceu, Sérgio Bernardino, mais conhecido por Passaradas, que foi da comissão dele que nasceu essa ideia e que a partir daí nós conseguimos levar a bom porto digamos, o crescimento que era necessário fazer do Carnaval de Sines. Resultado, esses 12 anos que referiu aí, foi os anos que eu levei ligado à direção do Carnaval e que foi uma carga de trabalho para conseguir sair, porque não conseguia arranjar a direção e fomos protelando, até que, pronto, como disse, eu não gosto de estar muitos anos no mesmo sítio para não criar raízes e não criar maus hábitos e não deixar as coisas crescerem. E então foi mesmo o sacrifício que eu fiz, verdade, para conseguir deixar a ser na altura, já em 2003, ainda era presidente da Assembleia do Carnaval. Portanto, dizer que nós sentíamos o Carnaval de uma forma muito intensa, porque nascemos praticamente com eles. Portanto, eu tinha uma família aqui de carpinteiros, era o meu pai, o meu tio, o meu irmão, toda esta gente participava no Carnaval. Logo eu, a partir dos meus 5, 6 anos, andava a brincar já onde se faziam os carros e vai daí, é num instantinho que a gente ganha o bicho e que ficamos amarrados a este gosto, não é? Portanto, eu lembro-me perfeitamente bem do curso, quando era na parte antiga da cidade. Na zona histórica? A vila, que na altura era a vila. Ainda me descuido de vez em quando, ainda chamo vila. Aqui é a nossa cidade, por essa razão. Mas eu nasci na rua Serba Pinto, que era onde passava o curso. E então, ali tenho boas lembranças, boas memórias desses carnavais aí. Lembro-me até quem fazia parte das comissões na altura,
que a gente muito respeitosamente achávamos que eles eram os grandes impulsionadores do Carnaval, e toda a gente ia trabalhar já nessa altura gratuitamente para essa festa que nós tanto gostávamos. Lembro-me, por exemplo, de duas ou três figuras. Por exemplo, a Júlia Águas era uma senhora que fazia parte da comissão nessa altura e que tinha um papel importante como mulher e que, digamos, no desenrolar daqueles acontecimentos, da Luísa Plácido também como costureira, que é uma referência, foi uma referência para o Carnaval. Lembro-me, por exemplo, esta senhora que eu falei de Júlia Águas era muito engraçada porque ela fazia parte, digamos, quase da minha família, porque ia muito lá à casa e quando chegava a altura do Carnaval, aquilo era lá na casa dos meus pais, ela fazia de lá praticamente a sede. Era dali que instruía as outras pessoas que trabalhavam com ela. E lembro-me de, nesses 3 dias, ela fazia uma coisa que eu achava esquisito na altura, que era, ela agarrava, pedia à minha mãe 2 feijões, e então amarrava os 2 feijões e colocava debaixo do pé de uma cadeira. E então dizia ela que aquilo eram os feijões do diabo. Se chovesse, ela ia sentar-se naquela cadeira. Portanto, ninguém podia sentar na cadeira. Então, era, digamos que uma ameaça que ela fazia ao diabo para que não chovesse nos 3 dias de Carnaval. Lembro-me desta senhora e desta história, que repetia isto anos a fio. E então, essa parte do Carnaval da zona histórica foi que me marcou, digamos, a partir dos meus 6 anos, digamos, até aos 20 e poucos. Fazia parte das brincadeiras, fazia parte de... ia nos carros também, como figurante, enfim. Depois, passando à ação, como eu estava a dizer há pouco, como estava na Câmara, não fiz parte da primeira comissão, mas estava ligado e ia às reuniões todas da comissão. Quando se arranca, já em 1991, praticamente, já comecei a fazer parte, de 2000, 2001, 2002, quando veio a primeira artista que tivemos cá foi a Simara, e a partir daí nós tivemos um privilégio de ter uma empresária brasileira, que era a Cândida, e que nos trazia sempre cá a nata que havia nas telenovelas várias, que era a grande moda da altura, das brasileiras, e então a gente trouxe sempre aqui alguém que era reconhecidamente a pessoa mais importante da telenovela que passava. E então eu acho que o auge foi com a Cristina, com a Regina Duarte, que trouxe assim 100 mil pessoas. Na altura tentou-se aferir este número, porque a gente fazia muita divulgação, tínhamos autocarros, chegámos a contabilizar aqui 60 autocarros, parqueados em vários sítios, de pessoas que vinham desde o norte a sul do país, assim, de forma que penso que foi o auge, foi esses anos. E pronto, durante esses 10, 12 anos que eu lá andei, foi sempre a tentar puxar para cima o mais possível o Carnaval, com os meios que haviam. Não havia ainda os meios de comunicação como há hoje, mas nós vingávamos muito com equipas de colagem de cartazes, com a divulgação através das rádios locais, e depois contratando já a televisão, inclusivamente, para conseguir fazer aquilo que a gente pensava que seria o melhor para o Carnaval, porque a gente tinha que fazer sempre o Carnaval. Então, o melhor era ele ser bem divulgado para ser depois para as pessoas virem cá, que era o que fazia a receita do Carnaval. E víamos na altura, eu lembro-me ainda de alguns valores, sempre que o curso, nós conseguimos fazer mais de 50 mil euros já na bilheteira, e já estávamos mais ou menos descansados. Né? Todo o Carnaval andava na casa dos 200 e qualquer coisa mil euros, nessa altura, quando eu deixei. Portanto, hoje já serão outros números, e ainda bem,
mas sei que a nossa preocupação era a divulgação do Carnaval de Sines. Outra introdução no seu tempo foi o Carnaval Noturno. Exatamente, também foi uma boa experiência que começámos a fazer e que nós sabíamos que os outros carnavais iam copiar, e assim foi. Até porque nós fazíamos na altura tínhamos, digamos, intercomissões de carnaval em que fazia parte a Mialhada, fazia parte Torres, Ovar, Lolé, e nós fazíamos reuniões com eles e sabíamos exatamente como é que eles funcionavam, eles sabiam como é que nós funcionávamos também. E nunca quisemos abandonar a nossa forma de trabalhar, que era muito com base na figura da ajuda popular e gratuita, ao passo que eles começaram a fazer já de uma forma comercial, portanto eles contratavam já empresas para fazer carros e nós não quisemos ir por aí e mantivemos sempre esta cultura do Carnaval de Sines ser feito com base nas pessoas que sabiam fazer os carros, da forma popular também para os carros foliões e para as escolas de samba e para os grupos foliões. Há aqui precisamente uma controvérsia, digamos assim, relativamente aos anos do Carnaval, não é verdade? Dizem-se por aí que este ano o Carnaval celebra 100 anos, mas aqui o Luís Plácido tem outra ideia relativamente a esta data. Tenho porque, se não me perguntasse isso, eu não dizia. Pronto, as pessoas vão dizer que vai ser os 100 anos. Acontece aqui mesmo, olha, no balancete do Carnaval de 2006, existe uma afirmação escrita, não é, de que o Carnaval ia fazer 50 anos em 2007. Portanto, logo neste momento não pode ter 100. Mas, enfim, ultrapassando isso, porque a gente não vai querer estragar, até porque se sabe perfeitamente que é difícil de aferir exatamente a data. E outra coisa que se sabe também é que antes da forma organizada do aparecimento do Carnaval, havia já as chamadas cegadas. E daí essas são muito mais antigas. Portanto, não havia ninguém à frente, digamos, de uma comissão, não havia, aquilo era espontâneo e as pessoas comemoravam a data, como sabem, é uma data pagã, que tem a ver com a Páscoa e, portanto, tem a ver com aqueles 40 dias antes da Páscoa e, portanto, calha numa data sempre aleatória. Pronto, não desmanchando prazeres, para mim o Carnaval da minha idade nasceu, eu tenho alguma informação de que nasceu em 57, que é exatamente o ano do meu nascimento. Portanto, até costumava dizer, o Carnaval é da minha idade. Apesar destes 100 anos, penso que tem a ver com base numa notícia da Folha de Sines. Penso que é isso que leva a que hoje, ou este ano, comemore-se então os 100 anos do Carnaval de Sines. Mas isso à parte, vamos falar exatamente de outras coisas também relacionadas com o Carnaval de Sines, que é uma coisa também que aconteceu na altura, penso que do Luís Plácido, como presidente, que foi precisamente aqui o logotipo do Carnaval, de Imérico Nunes, não é? Portanto, Exato, foi uma criação do Imérico Nunes, que hoje é, sem dúvida, a mascote, digamos Exato. assim, do nosso Carnaval. Portanto, como é que foi que também chegar a este logotipo através do Imérico Nunes? Então foi através do Centro Cultural que eles fizeram uma pesquisa e conseguiram saber exatamente quem tinha feito aquele boneco, o palhaço do Carnaval. E a partir Agora daí chama-se o Leão, não é? foi é o folião. E foi a partir daí que foi dado como oficial que seria o logotipo do Carnaval de Sines. E nós, em tudo quanto era documento, em tudo quanto era publicidade, aparece o folião. Também, no seu tempo, foi criado o Casão do Carnaval, também para dar outras condições aos construtores, não é? Portanto, também foi nesse seu tempo. É verdade, é verdade. Foi um ano em que o Carnaval deu muito dinheiro, e muito, chama-se 120 mil euros de lucro, e nós fizemos um acordo com a Câmara. A Câmara ficou responsável por fazer o negócio, porque aquilo ia à esta pública, e comprámos por 100 mil euros, ainda sobrou algum dinheiro, e a Câmara ficou a tutelar então essa operação.
portanto, quisemos, de propósito, em vez de ficar o casal em nome da Comissão de Carnaval, ficasse diretamente da Câmara. Pronto, hoje é património da Câmara. Mas foi comprado exatamente com o dinheiro do Carnaval. Também falando aí da questão dos lucros, na altura também os lucros eram distribuídos pelas várias instituições aqui da cidade, não era? Neste caso, na vila, na altura. Era a vila, pois. A Santa Casa, todos os anos ganhava, os bombeiros voluntários de Sines, todos os anos ganhavam. Havia vasta gama, havia as coletividades mais significativas da terra, fazíamos questão de repartir aquele dinheiro, porque o Carnaval do ano a seguir iria ser outro, e a gente tinha também, já na altura, patrocínios, e tínhamos um valor quase fixo também da Câmara, que garantiu sempre o encerramento do curso, o enfeitar do curso, as bancadas. Portanto, isso era um valor grande que a Câmara suportava, e nós, era a construção dos carros, que já custava muito dinheiro, mas aquilo que iria custar mais era o que a gente conseguia gratuitamente, que era o trabalho voluntário aqui do povo de Sines. Hoje, atualmente, fala-se que as matrofonas são do Carnaval de Torres Vedras, mas aqui já havia matrofonas nessa altura, ou seja, já havia muitas matrofonas. Por exemplo, lembro-me na altura, aqui os elementos da Comissão de Carnaval, à terça-feira, tinham as suas matrofonas, não é? Como é que surgiu esse grupo? Então aquilo era, digamos que começou... A gente queria gozar o Carnaval, andávamos ocupados, não conseguíamos, não era nenhuma, mas começou no último dia e passou a tradição. O último dia era para aqueles, eram entre 6 a 10 elementos da comissão, não podia ser todos, tinham que assegurar a saída do curso, tinham que assegurar, enfim, os trabalhos que vinham a fazer, mas não podiam contar com essas figuras que, ao fim e ao cabo, acabávamos por... era a nossa compensação, e acabávamos por animar na mesma o Carnaval, porque íamos por dentro do curso, íamos aos bailes fazer a distribuição dos prémios na mesma, enfim, às vezes já mais para lá do que para cá, mas seja como for, passou a ser uma tradição, e desfilávamos juntamente com o curso, umas vezes a pé, outras vezes com algum carro que se produzia para o efeito. E digamos que foi as memórias que nos ficavam individualmente, eram essas. Existe alguma história marcante destes 12 anos à frente do Carnaval? Certamente devem existir muitas, não é? Sim, há coisas engraçadas, há coisas boas, menos boas. Olha, eu gostei muito de estar à frente do Carnaval por uma razão muito simples. Eu achava que o Carnaval era de todos, não era de nenhuma figura em particular, e só o que era preciso a gente pôr lá o dedo para tentar orientar o melhor que podíamos e sabíamos. E então a Comissão tinha essa responsabilidade, que era de fazer o programa, orientar as construções das coisas, e ao mesmo tempo de juntar as pessoas, portanto tentar o máximo possível de unir e nunca arranjar atritos, porque sabe-se, onde trabalha muita gente e gratuitamente, há sempre uma maneira de arranjar um ou outro inimigo. E digo uma coisa, nunca tive inimigos no Carnaval. Sempre gostei foi de, pela positiva, resolver os problemas. Como é que o meu amigo acha? É assim que se faz. Quer dizer, não era preciso andar aqui a arranjar problemas antes de tentar resolver os problemas. E eu, como fazia parte tinha uma vida associativa grande na altura, não é? Por causa das comissões de moradores, por causa das associações em que estive ligado, tinha esse espírito, e daí foi um instantinho enquanto fiquei no Carnaval, aqueles anos que foram passando sem dar por isso, mas com esta virtude, que eu acho que era a virtude que tinha, que é, quanto maior era o problema, mais calma ficava para ir tentar resolver. E resolver sempre a positiva, sem arranjar inimigos, como eu falei. Casos, há alguns, por exemplo,
Eu lembro-me de uma tourada que nós fizemos. Uma tourada que era uma tourada de brincar, não é? Mas com uma arena que era instalada, está a ver onde é agora ali a Alameda da Paz. Foi aí que foi instalada. Acontece que os bezerros que vinham para a tourada ficaram presos no trânsito porque nesse dia havia muito trânsito nas estradas e não chegaram a horas. Resultado, não podia haver tourada porque não estava cá os principais, a matéria-prima para fazer a tourada. Olha, tivemos que abandonar a ideia, mas com a praça cheia. Não havia som porque o som estava todo ligado para a avenida. Só que havia lá os tocadores e não havia som para transmitir às pessoas. Bom, sei que a boa parte da comissão de Carnaval, as pessoas que faziam parte da direção na altura, a maior parte deles não sabiam como resolver aquilo. E aí fiquei sozinho, tive que ir à arena, fazer quase em linguagem gestual, dizer que não havia tourada, por lá expliquei a razão, os gritos, e dizer para as pessoas irem receber o dinheiro. E então foi uma corrida para a bilheteira, e depois foram para a sede da comissão, onde a gente preparou com as caixas com o dinheiro para devolver às pessoas, é claro. Quem quiser, depois repetimos aquilo, foi no dia a seguir. Foi na segunda-feira, portanto no domingo não houve, no domingo à tarde. Aquilo foi uma brincadeira que íamos arranjar para entreter as pessoas que vinham mais cedo para Sines, e que o Carnaval começava às 3, e nós, a partir de 1 hora, íamos ter aquela garreada e que saiu frustrada no primeiro dia, mas no segundo foi um espetáculo engraçado. Outra coisa que agora falou-nos sobre essa iniciativa que houve, mas também o nosso Carnaval tinha muitos divertimentos, não é? Tinha o Luna Park, não é? É Tinha o verdade, Luna Park, que também foi um marco do nosso Carnaval durante muitos anos, exato, não é? era uma fonte de receita também importante, não é? Porque tudo que mexesse na Lembro-me da altura... bailarina, não é? Exato. Até sorteios que se fizeram, sorteámos o automóvel, por exemplo, com o nosso amigo o Quinzé, Joaquim Leal, que foi o promotor da ideia e que deu uma ajuda muito grande nisso, e que eram ideias positivas que a gente aproveitava e que serviam muito e muito para unir as pessoas e para ganhar dinheiro. O Carnaval ganhou muito dinheiro nesses anos em que nós trabalhamos desta maneira. Tivemos sorte, nunca houve nenhum ano com grandes chuvas que desse cabo da bilheteira, portanto tivemos sorte nesse aspecto, e pronto, quando assim é, as equipas que ganham iam ficando, e conseguimos, durante os anos bons, manter aquele grupo de gente. A comissão era composta por cerca de 20 pessoas, mas cada qual tinha as suas áreas, e eu, que não fazia nada, só servia para coordenar, não era nada. Eles diziam sempre na brincadeira: mas tu não fazes nada. Pois não, eu só estou aqui para tomar conta de vocês, para saber se fizeram ou não fizeram. Digamos que a gente brincava a sério, portanto levávamos aquilo a brincar, mas tínhamos noção que estávamos a lidar com assuntos sérios, que tinham muito a ver já com valores grandes, à altura. E envolvia muita gente, não é? Envolvia muita gente, claro. Portanto, mesmo construtoras, também vocês trouxeram muita gente para construir, não é? Nessa altura. Exato. A questão dos prémios foi sempre um aliciante bonito, não é? Tanto para as escolas, como para os grupos foliões, como para os carros, os prémios monetários, os prémios com as taças. Isto envolvia as pessoas neste espírito de equipas, mas ao mesmo tempo de competição, não é? Portanto, havia uma competição ali, renhida. Às vezes, o último dia, aquilo não corria muito bem nos bailes, não é? Porque quando as pessoas sentiam, enfim, que toda a gente gostava, porque trabalhava muito e achava que o seu carro era melhor, quando ficava em segundo lugar, não ficava em primeiro, aquilo era logo uma carga de trabalho. Mas também ultrapassava-se isso com um bocado de brincadeira, pronto. Luís Plácido, passaram já uns anitos, não é, verdade? Continua a participar no Carnaval, como folião? Sim, eu não consigo passar o Carnaval sem pôr uma peça qualquer. Que arranjar de uma maneira de... Aquilo é um bichinho que a gente cá tem, e agora que já vem passando para os netos, passou para os filhos, e está a passar para os netos. E é assim, eu congratulo muito por esta iniciativa última
aqui junto à freguesia de Sines, teve do Carnaval dos Pequeninos, porque é a melhor maneira, a maneira mais natural de puxar as pessoas para as festas populares. As pessoas começam logo, eu comecei, como disse há pouco, com meus 6 aninhos, ali a brincar, porque a minha família fazia parte do Carnaval, e foi isso que me trouxe. Mas hoje, meus netos, já nos infantários, começaram, nesta altura, a vestir-se, já têm a preocupação de saber e já escolhem, já participam também na escolha de roupas, e pronto, é assim que o bichinho vai entrando e que vamos produzindo mais mentores para o Carnaval. Ou seja, a injeção, digamos assim, para a continuidade do nosso Carnaval. É uma injeção Carnaval. natural, é verdade. Que é que, para terminarmos aqui a nossa conversa, o que é que gostaria de ver melhorado no nosso Carnaval? O que é que acha que é o futuro do Carnaval, na sua opinião? Então, olha, a minha opinião é que estão no bom caminho em relação a isto que acabei de falar, de que as escolas e os infantários, com a sua participação, a gente está a criar as novas direções do Carnaval. Aquilo que me parece também que poderia ser dada uma atenção especial é à divulgação. A divulgação é muito importante, porque se a gente, o trabalho é sempre o mesmo. Agora, se a gente puder ter cá 50 mil pessoas, não vamos ter só 20 mil. Portanto, é melhor divulgar, começar com antecipação, porque este trabalho merece, de facto, que seja divulgado. Hoje em dia já se faz carnavais em quase todas as aldeias e vilas, e por isso mesmo, tanto Sines foi perdendo o seu protagonismo, não é? Mas a gente continua cá com gente que sabe fazer o carnaval, gente que sabe fazer carros, que sabe fazer os guarda-roupas, e que isso devia ser aproveitado, e portanto a melhor compensação que a gente podia dar a esta gente é uma boa divulgação para que se façam boas casas, ou seja, boas bilheteiras. Luís Plácido, não sei se quer referir mais alguma coisa que nós não tenhamos falado aqui nesta conversa que estamos a dedicar ao Carnaval. Durante agora várias emissões aqui na Rádio Sines vamos falar sobre esta festa tão popular de Sines, onde os sinenses tanto gostam desta iniciativa. Não sei se quer referir a mais alguma coisa que nós não tenhamos falado. É só apelar também um pouco às coletividades de Sines que têm o seu trabalho normal, a sua atividade, mas que nesta altura também costumam dar a sua participação. Eles que, com as dezenas de pessoas que têm também voluntárias nessa sua atividade própria, podem também ajudar o Carnaval, porque o Carnaval é mesmo feito disto, é feito das pessoas, e pessoas, umas com mais gosto e se calhar mais conhecimentos do que outras, mas todos aprendemos uns com os outros. E é assim que esta festa popular se faz. A Câmara mudou, portanto foi ano de eleições, vai estar um novo executivo à frente. O meu apelo também é que a Câmara saiba aproveitar, e a Junta de Freguesia também, porque também tem um papel importante no Carnaval, talvez, como falámos do Carnaval dos Pequeninos, que saiba aproveitar estas centenas de pessoas que com o seu trabalho voluntário fazem esta festa com uma dedicação grande e com uma vontade sempre de fazer melhor. Portanto, eles que saibam aproveitar isto é o conselho melhor que eu posso dar. Muito obrigado, Luís Plácido, pelas suas palavras aqui e por ter aceito o nosso convite para falarmos então sobre o Carnaval de Sines, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Sim, senhora. Obrigado eu também. Foi assim Luís Plácido, que durante vários anos esteve à frente da direção da Comissão do Carnaval de Sines, que foi mais um convidado que nós trouxemos aqui à emissão da Rádio Sines para falar sobre o Carnaval em Sines.